Hoje é dia 29 de julho de 2026 e este é o episódio 384 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Edu Constantino e comigo tem de novo a Leia. Olá Leia, bem-vinda de volta. Olá, é um prazer estar de volta. E temos o Feio, um calor de cara. Olá também. Boas tardes. Fai um calor de cara. Porque estou falando galego, não? Pronto, eu falo português contigo. E há uma música muito conhecida que é o Fai um calor de não? Pronto. Eu não conheço. Venha. Também não. Eu depois partilho o link. Tá bem. Leia, já não te vemos há 6 meses aqui no podcast. Já há muito tempo que se estava pensado voltar. Saudades. Mas a culpa é minha. A falta de organização pessoal minha neste início de ano. Este início que é metade inteira do ano. Aliás, mais de metade. Portanto, bem-vinda de volta de novo. E o que é que tens andado a fazer? Obrigada. Olha, já passou tanto tempo que eu nem sei por onde é que hei de começar. Mas vou começar por dizer que tenho passado um tempo cada vez maior a pensar e a lidar com assuntos relacionados com IA. É aqui que eu insiro a música dramática. Mais do que aquilo que eu gostaria. Pronto. Ok. Mais porquê? Porque não tem a ver com o meu uso pessoal ou com minhas experiências, mas tem a ver com problemas que têm chegado às organizações onde eu estou envolvida e que obrigam a ter discussões e criar políticas de uso de IA responsável e no fundo. Ou seja, a parte chata. A parte chata, mas no fundo também a parte importante, não é? Parar um bocadinho e pensar o que é que nós vamos fazer com isto. Isto está uma grande confusão. Confirmo. Onde eu trabalho também. É bom ouvir isso. Não só por causa da audação, mas também por causa dos outros efeitos que existem, independentemente de nós utilizarmos ou não. Exatamente. O que tem consequências interessantes, em especial agora na área da segurança. Ainda hoje tivemos um town hall com Desculpa, o nosso... tiveram um quê? Tiveram um quê? Um town hall. Eu não sei o que é isso. É uma... Pronto. Uma reunião. Ele sabe. Uma reunião geral. Um convénio. Organizado pelo CTO Global. Desculpa, o que é um CTO? Um Chief Technology Officer. Também não sei o que é isso. Pronto. Talvez seja um diretor executivo de tecnologia, tecnológico. Talvez. Mas isto é uma empresa internacional. Esta empresa é estrangeira, portanto os cargos são estrangeiros. Não é desculpa. Eles não vão falar português nas reuniões lá no estrangeiro. Não. Falam na língua oficial do banco. Pronto. Que é o dinheiro. Na língua oficial do banco é o dinheiro. Portanto, vocês os dois estão a ser obrigados, entre aspas, a usar IA, ou vocês os dois, e eu falo como alguém que não é obrigado a usar IA, vocês dois são obrigados a usar IA, ou é uma iniciativa vossa, do género, vamos lá ver como é que isto funciona, pode ser que seja útil? Eu não posso dizer. Pois é. Ele pode ser despedido. Eu acho que eu não sou obrigada a usar IA, mas sou obrigada a lidar com o facto de que outras pessoas estão a usar IA. Pois, porque vocês recebem contribuições de código escrito por ou com assistência de IA, é isso? Não, não é essas as consequências. No meu caso tem a ver mais com o facto de fora da nossa organização haver entidades, pessoas mal intencionadas que utilizam o IA para realizar ciberataques. Como o ciberataque recente que houve ao... Como é que chama aquilo? Tem um nome esquisito. Again Face. Não sabia. Exatamente. Não sabia. A cara abraçadora. Houve um ciberataque. Sim, okay. Já vamos falar disso. Foi então. um ataque agéntico e não sei o quê.
Vai haver link nas notas, porque eles publicaram um relatório detalhado sobre isso. Eu não estava planeado falar disso. Eu sei, não vamos falar disso. Estou só a dar a nota de que vai haver link nas notas. Agora só uma nota em relação à segurança. Eu recebo imensas pedidos ou contribuições de pessoas que querem corrigir coisas de segurança que são completamente irrelevantes e que são coisas que mesmo assim, e depois algumas delas estão à espera de algo em troca, mas isto tem aumentado exponencialmente e eu continuo a ter de rever ou responder a tudo isso. Yeah. Mas tu achas que houve um crescimento, assim, um pico de contribuições relacionadas com segurança porque as pessoas usam IA para endereçar esses problemas de maneira mais massiva? Para detectar, principalmente para detectar, não tanto para resolver problemas, mas para detectar problemas. Sim. E tu achas que isso é inconsequente? Porquê? Vais analisar aquilo e o que é que tu descobres? Assim, são coisas que não... Muitas delas são irrelevantes. Por exemplo, imagina, há uma coisa que pode ter um problema, uma falha, mas é só quando tu corres aquilo na tua máquina a fazer development. Não é uma coisa que quando tu estás em produção se manifeste. Isto é um exemplo. Outro exemplo é uma coisa que tu pões lá, uma coisa que é uma string que é 000, que é binding para todas as interfaces, que é um problema de segurança, mas aquilo era uma string. Aquilo era só uma string, não era código. E são coisas, são falsos positivos, pronto, o que eu queria dizer é são falsos positivos. Só que eu tenho de perder tempo a analisá-los e depois a dizer, ou a responder, se eu quiser. E são demasiados. Isso também começa a ser uma queixa comum nas pessoas que gerem distribuições de GNU Linux. Que de repente começam a receber um volume de pedidos superior ao normal e depois têm que estar ali a chegar a cabeça para pull requests, exatamente. Todos os projetos, todos os projetos de software livre têm tido esse problema, em particular com os modelos que estão de acesso a toda a gente. Há modelos que não são de acesso a toda a gente, por exemplo o Mitos, que é especialmente bom a fazer isso, ao contrário dos outros anteriores, em que depende muito da capacidade técnica de quem os usa. Não é que eles não consigam fazer estas coisas, e já se provou que conseguem, e que consegues também encadear uma série de outros modelos até mais fracos e obter resultados semelhantes. Precisas é de ter mais capacidade humana de depois olhar para aquilo de uma forma crítica e ver se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Acontece é que muitas destas pessoas que estão a fazer estas contribuições não têm essa capacidade, não têm esse interesse também. Elas estão ali para obter fama, essencialmente isso, e em alguns casos obter dinheiro, porque há bug bounties que recompensam por isto. As pessoas mobilizam-se por dinheiro. Isto é um escândalo, nunca pensei. E então muitas das contribuições como as que a Leia estava a falar são por causa disto, são de fraca qualidade, isso tem estas motivações, não tanto. E depois outro problema é que nem sequer acompanham estas comunicações de problemas com soluções. Porque se eles acompanhassem das soluções, podiam talvez fazer parte da solução se fosse mesmo uma contribuição válida. Mas nem sequer é esse o caso. Isto é de facto problemática e pronto, é muito clara a razão. Muito clara. Eu queria só chamar a atenção para outra coisa. Nos últimos dias o Cory Doctorow publicou uma posta, um artigo no blog dele. Eu depois deixo o link nas notas, sobre a sua avaliação sobre o uso de IA e em particular porque é que ele usa um modelo local no seu computador para tarefas muito específicas, e é uma crítica aos detratores cegos de IA que são contra a IA porque são contra a IA e não medem o alcance e o contexto específico dessas ferramentas. Posso dizer só uma coisa? Eu li o livro do Dr. Rowe, Reverse Centaur,
e recomendo vivamente, é muito bom. E instalei, um pouco na consequência disso, instalei um modelo local no meu computador, que era uma das coisas que eu queria falar hoje. Excelente. Antes disso, quero só acrescentar mais uma coisa. A partir de março, mais ou menos, eu comecei a ouvir alguns projetos de software livre a dizer que tiveram que essa experiência que a Leia estava a descrever, de um enorme número de reportes de fraca qualidade, começou a desaparecer para eles. Sim. E começaram a receber uma série de reportes de alta qualidade. Eu acho que tem a ver precisamente com o surgimento do Mitos. E haver logo contribuições a chegar a esses projetos, ainda antes de terem sido anunciado aqueles programas todos para contribuições para a disponibilização do Mitos para alguns projetos de software livre e não só, de infraestrutura crítica, de software que é infraestrutura crítica a nível global, e acho que tem muito a ver com isso. E que eles começaram a receber muito cedo esse tipo de reportes e que eram de alta qualidade, que é algo que não chega a todos, obviamente. Mas alguns projetos estão a beneficiar isso e outros não estão. O Mythos não era aquele que estava restrito apenas para utilizadores norte-americanos? Nem. Os estadunidenses, vá? Esteve, de facto, durante algum tempo restrito para americanos, já não está. Aliás, essa restrição fez com que ele simplesmente não fizesse disponível para ninguém, porque a Anthropic decidiu que não era capaz de fazer essa separação, nem sequer internamente. E acabou por publicar uma coisa que é o Fable, que é basicamente o Mitos, mas amputado. Uma versão aguada do Mitos, Sim. Em que sempre que tu falas de cibersegurança ou de outra coisa assim mais sensível, ele, em vez de usar o Mitos, ele faz o downgrade para um modelo mais anterior. Uau. Mais fraco. Mas eu tenho a certeza que a maioria das agências de informação e inteligência internacionais de vários estados já usam modelos mais avançados para os fins de ciberguerra, ciberespionagem, etc. Eu tenho sérias dúvidas a esse respeito. Tenho muito... Olha que eu não tenho muitas dúvidas. Era o que eu faria se estivesse à cabeça de um Estado que... Sim, mas uma coisa é querer fazer, outra coisa é fazer. E ter a capacidade de fazer. Isso arranja sempre maneira. Não é bem assim. Neste momento, os modelos de fronteira, que é os modelos mais avançados, que são da OpenAI, da Anthropic e da Microsoft. E agora também alguns chineses. E esses modelos são privados, essencialmente, exceto chineses. O governo dos Estados Unidos está a usar o Mitos. Nós sabemos que eles obtiveram acesso ao Mitos. Claro. Mas não se sabe bem para o que é que estão a usar. Sabemos que eles têm, provavelmente, a tentar proteger a sua própria infraestrutura, mas obviamente que também vão tentar desenvolver exploits para ataque. Acontece é que eles não são os únicos que têm acesso. E agora há uma corrida de armas acelerada, de armas digitais, sim, em que com diferentes modelos e diferentes conjuntos de modelos se está a tentar desenvolver exploits e a tentar obter soluções para os problemas. Isto está de tal forma acelerado que a janela agora a mais curta que até ocorreu agora entre o anúncio de uma nova vulnerabilidade e a exploração no mundo dessa vulnerabilidade está entre 2 horas. Uau. Portanto, isto muda radicalmente a necessidade de lidar de fazer esta gestão de vulnerabilidades. Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que isto vai acabar muito mal para toda a gente. E a Microsoft nos últimos 4 meses tem batido recordes de números de vulnerabilidades com Zero Days só no mês passado teve mais de 600 vulnerabilidades no seu Patch Tuesday. Aliás, este mês, que bateu todos os recordes. Foi 3 vezes mais do que no mês anterior. Que era já de si um recorde. E prevê-se que
isto vai continuar assim pelo menos até maio do ano que vem. A bater consecutivamente recordes. E não é só a Microsoft, os outros todos também. O que acontece em maio? É quando se prevê que se tenha corrigido vulnerabilidades o suficiente para que os modelos não consigam descobrir tantas. Mas é só uma previsão, não quer dizer que seja de facto isso que vai acontecer. Eu tenho a impressão que essa previsão vai sair furada, mas pronto. Não sei se vai sair. Neste momento, o maior problema, e que ainda há bocado estava a ver um artigo escrito na Ars Technica, é que a Microsoft, por exemplo, não tem capacidade de resolver problemas à medida que eles são descobertos. Pois. Eles antigamente não corrigiam porque são parvos, e agora não corrigem porque não conseguem, porque estão a correr atrás do prejuízo e a fazer noitadas atrás de noitadas a tentar resolver os problemas. E não são os únicos. Posso citar o Nelson no instante? Podes. Bom, eu queria só relembrar que a Anthropic há uns meses fez birra com não me recordo se foi o Departamento de Estado norte-americano, se foi o Departamento da Guerra, como eles agora chamam. Oficialmente ainda se chama Defesa. É o Departamento de Defesa, mas eles agora querem chamar o Departamento de Guerra e fazer testes de testosterona e o diabo a 7. Diz-me que és inseguro sem me dizeres que és inseguro. E a objeção da Anthropic prendia-se com o facto do Departamento de Guerra querer usar o Mythos para vigilância de cidadãos norte-americanos e eventualmente ciberguerra ou desenvolvimento de armas autónomas. Sim. E a Anthropic bateu com o pé, ou pelo menos fingiu que bateu com o pé, não faço ideia, dizer, isso, os limites éticos, não sei o quê. Eles bateram mesmo com o pé e os efeitos estão aí. Foram para o OpenAI. O Departamento de Defesa declarou-os como um risco de fornecimento para o governo dos Estados Unidos, e uma série de empresas tiveram de deixar de fazer negócio com o governo dos Estados Unidos porque usavam os produtos da Anthropic. E agora este bloqueio ao Mythos também teve muito que ver com isso. Mas atenção, o Sam Altman disse logo, eu estou aqui. Mas esse rapaz é um canalha da pior espécie, um mitómano, um mentiroso, um aldrabão e um oportunista de primeira, sem escrúpulos nem princípios éticos. E se alguém dissesse, vamos ter que degolar a tua mãe, eu degolo já, estou já aqui a afiar a faca, senhor doutor, vamos embora. Portanto, sim. E pronto, eles sofreram consequências, por isso eu acredito que tenha de facto sido real isso. Se no futuro vai continuar a ser assim, logo vamos ver. Eu não quero ser pessimista, mas acho que isto vai acabar muito mal para muita gente. Eu acho que vai acabar mal para quase toda a gente. Sobretudo sabendo que a Palantir tem os seus dedos gordurosos em muitas instituições e infraestruturas do Reino Unido e de outros países europeus. Tem os seus dedos gordurosos enfiados em tudo o que são sistemas de saúde, cibervigilância e de sistemas de saúde e as mãozinhas do Doge na segurança social, nos movimentos das pessoas. O ICE anda a usar ferramentas que cruzam dados de bases de dados colossais com produtos da Palantir e outros para perseguir pessoas. Sim, a NSA já fazia isso. A NSA já fazia isso, mas não era com uma agenda de extrema-direita. A NSA fazia isso com, enfim, a propagação de uma agenda imperialista discutível, que sobrepunha os interesses dos Estados Unidos a todos os outros. Pronto, isso depois, coisa e tal. Mas tinha algum escrutínio e algum tipo de contenção política. E agora é tudo a eito. E não se esqueçam que o Stephen Miller e o Marco Rubio e os outros todos já vieram dizer que agora a próxima grande ameaça são os esquerdalhos. E portanto tudo o que são até social-democratas nos Estados Unidos já vão, se calhar temos ali um campo de concentração muito fixe para te pôr lá dentro. Ou seja, isto está... eu não quero ser pessimista, mas... o Dr. O não é muito pessimista no livro dele. Ele acha que há um hype e acha que vai acontecer coisas más, tipo o aumento dos custos, etc. Há algumas empresas que vão se encontrar muito mal, mas que no final isto vai ser mais uma ferramenta que vai ser incorporada nos nossos fluxos de trabalho, provavelmente usando localmente. E pronto, e isso até para mim, sinceramente, é um cenário positivo.
Sim, ele discute precisamente isso também na última publicação sobre o uso local e tal e tal. Mas e eu percebo que o Dr. O tenha essa perspectiva, mas no meu caso... Ele sempre foi assim, ele tem este tipo de atitude, sim. Atenção. É positivo. No meu caso particular, eu vejo ramificações na própria estrutura das sociedades, tanto na distribuição do trabalho como, sobretudo, na criação de representações e propaganda sobre determinados assuntos. E quem controla os algoritmos de IA controla o discurso sobre determinados assuntos, se quiser. Ou seja, há a possibilidade de que um dia tu vais pesquisar sobre um assunto qualquer e és especialista nesse assunto, um tema social, político, económico, seja lá o que for, e a IA só dá a resposta que é aprovada pelo gajo que está lá em cima no topo da pirâmide e que decide, para não falar de toda a parafernália de vigilância ativa e passiva, atenção, e cruzamento de dados da tua vida pessoal. Pronto, é chato. Atenção que o que não falta são ataques que permitem fugir a esse tipo de controle sobre a IA. Sim, mas eu acho que e são cada vez mais comuns. O data poisoning. Data poisoning. Não é só isso. Também. Os modelos têm mecanismos de segurança que são aqueles parâmetros de sistema, são outras coisas também, que o objetivo é tentar controlar o output desses modelos, e tem-se descoberto imensas formas de dar a volta a isso, a todas as medidas de proteção dos modelos. Aliás, é uma nova área da cibersegurança inteira que tem surgido, e todas as semanas estão a surgir ataques novos e incríveis que até agora não sabemos como mitigar totalmente. Algumas destas vulnerabilidades, e as mitigações que existem normalmente colapsam pouco. Eu acho que muitas das coisas que nós poderíamos fazer era estar mais offline. Por exemplo, não ter uma smart máquina de lavar, ter coisas é verdade, porque nós com o IoT e com uma vida incrível. Atenção, é preciso não confundir ter uma coisa smart com ter uma coisa ligada à internet. Não, e até podes ter aquilo, se calhar, no Home Assistant ou coisa assim. Mas se pensares num cidadão que entrega os seus serviços e a sua vida cada vez mais ao mundo digital, as pessoas ficam muito expostas a esse tipo de vulnerabilidades, não é? Sim. É um facto. E com a IA cada vez é mais fácil explorar. Cada vez é mais fácil. Não é que não fosse particularmente. Já era relativamente fácil, porque o IoT é uma área no que diz respeito à cibersegurança, que é um desastre gigantesco, ao ponto de ter uma alcunha de, em vez de ser Internet of Things, ser o Internet of Shit. Portanto. Mas imagina, a quantidade de vezes que nós podemos usar um motor de busca para procurar equipamentos expostos à internet e explorar vulnerabilidades nisso. E não estamos só sequer a falar de IoT, estamos até a falar de equipamentos industriais. Eu nem digo só vulnerabilidades, eu digo nós estarmos nas mãos de um service provider que pode, por exemplo, amanhã descontinuar o serviço, aumentar o preço, fazer todo o tipo de coisas com os nossos dados, não é? Alterar todos os termos e condições que agora vou falar de um caso concreto. Por exemplo, o Spotify, eu tenho lá as minhas playlists e ele altera as minhas playlists, tira-me coisas das playlists, põe músicas geradas por IA. Quer dizer, não é a mesma coisa do que eu ter a minha biblioteca. O que eu estou a tentar fazer agora é usar CDs ou vinis, ou eventualmente ter um disco em casa, um servidor, e depois ter lá as músicas em MP3 como fazia há 10 anos atrás. Tipo, eu estou a recuar no tempo para conseguir... Posso só fazer uma citação de um especialista muito conhecido, e aqui porque estamos a falar com a Princesa Leia. That wasn't part of the deal. You said the Wookiee and Leia would stay under my protection. I am altering the deal. Pray I don't alter it any further. Exatamente. É isso mesmo. Esta é a situação em que nós estamos. E pronto. Mas, Leia, estavas a dizer que andas a explorar a IA local. Fala-nos mais disso. Pronto, eu instalei
Pronto, para poder instalar isto tive que começar mais atrás. Fiz um upgrade ao meu desktop neste contexto de vou usar mais o meu servidor, vou usar menos a cloud, vou usar menos os serviços. Fiz um upgrade ao meu desktop e descobri que os preços dos componentes eletrónicos estão pela hora da morte. Estou muito piores que isso. Só agora é que deste por isso. Eu já não. É assim, eu arrisco-me a dizer que agora um desktop é mais caro do que comprar um portátil. Se tu compras os componentes. Depende. Não é? Não é. Está tudo. Não é. Está tudo extraordinariamente caro. Todos. Tem a ver com o valor da RAM, com o valor dos SSDs e até dos hard disk, que aumentaram de valor a 50%, até 100%. Não, 6 vezes o valor. Alguns deles custam 6 vezes o valor. E começou por volta de novembro, fim de novembro. Eu queria só deixar outra nota, é que a Samsung no início deste ano teve os melhores lucros de sempre. Mas em quantias absurdas. Eu não tenho aqui presente a quantia exata, mas foi o recorde absoluto dos últimos 40 anos, uma coisa assim. Sim, cheira-me que eles estão a fazer o mesmo que a Apple que está a começar a fazer agora. A Apple foi a empresa da área da informática que aguentou mais aumentos de preço até agora. Anunciou há 2 semanas ou coisa assim aumentos de preço, mas eles tinham contratos com os fabricantes de chips que lhes permitiram não subir os preços imediatamente, mas chegou a um ponto em que os contratos já não permitem isso. Nós temos de fazer agora contratos novos, e os contratos novos já refletem os custos que outros já tiveram de aumentar, só que nós, como dominávamos de tal forma este mercado e tínhamos um acesso tão privilegiado aos fabricantes, e éramos tão importantes para os fabricantes que eles tinham de aceitar tudo o que a gente lhes ditava, mas agora perdemos esse poder por causa da IA. E então agora temos de aumentar os preços, e eles aumentaram os preços em tudo, literalmente. Ou seja, um computador, um MacBook agora é muito mais caro do que não, é mais caro pelo menos, e eles aumentaram os preços em tudo, e em todos os produtos, até naqueles em que a RAM não tem um impacto tão grande. Mas isso foi à boleia dos preços da RAM, será? Ou seja, aproveitando a percepção subjetiva das pessoas que os preços estão mais altos, eles aproveitaram. E como há permissividade na cabeça das pessoas que os preços aumentaram, eles aumentam os preços porque há uma janela mental no mercado que permite subir. Não é por causa disso. Não é por causa disso, não. Eles tinham contratos, e isto sabia-se, era público, há X anos, para a produção, na qual tinham atribuído nesses fabricantes acesso às linhas de produção. E isso está a acabar agora. Os contratos estão a acabar agora. Então, os novos contratos e os contratos que eles vão ter que fazer muito brevemente têm que refletir esta nova pressão sobre os custos de produção. E então eles resolveram fazer este ajuste. Em teoria, segundo dizem os peritos, a ideia deles é fazer só uma vez um aumento. Eu duvido que vá acontecer só uma vez, mas pronto. E fazer um aumento tão grande que lhes permita distribuir o preço de forma a que nos produtos em que poderia ter um impacto maior não tem um impacto tão grande, porque eles aumentaram também os custos nos produtos em que poderia ter um impacto menor. E acredito que possa ter sido muito isso que a Samsung fez, aumentar os preços em muitos mais produtos do que seria necessário, para reduzir o impacto naqueles em que poderia ter um impacto mais forte. E daí vem alguns desses produtos que se calhar onde o impacto ia ser menor, se calhar têm margens maiores, mas o aumento fez com que as margens crescessem ainda mais. Pois eu encontrei aqui a referência que eu me lembrava dos lucros da Samsung. Foi a divisão de chips da Samsung, que em apenas um ano teve lucros que ultrapassaram os 40 anos anteriores combinados, e no primeiro trimestre tiveram um aumento no volume dos lucros de 19 vezes. Portanto, assim, uma coisa louca. Ultrapassaram a Nvidia nesse aspecto.
há suspeitas que a Samsung e mais algumas empresas estejam em conluio para aumentar ainda mais os preços do que empresas, grandes corporações em conluio para manipular o mercado e operar em regime de monopólio. Diogo, tu também és tão mal intencionado, tão desconfiado da natureza humana, tão mal intencionado, pá. Mas ajudem-me a perceber o motivo deste aumento de preços. Tem a ver com a corrida ao hardware ou tem a ver com dificuldades em acesso a matérias-primas? Não, tem a ver com a corrida a chips para usar placas gráficas, em máquinas, em GPUs. Não. RAM. Não, mas os GPUs também têm RAM. Sim, mas não é tanto o resto do hardware, o resto do GPU, é só aquela parte específica. É a RAM que está a aumentar o... Sim. Há inclusivamente muitos produtores e fornecedores desses materiais que optaram por deixar de vender para o mercado doméstico porque é muito mais lucrativo e garantido vender em massa para os operadores de centros de dados. Isso era a coisa que eu ia dizer assim. As placas gráficas não são tão caríssimas como esgotadas. Tipo, é difícil encontrar... Sim, em alguns casos. E eles... A RAM... Eu ia dizer, a GPU é muito difícil encontrar GPUs que tenham mais do que 32 GB de RAM, mesmo pagando um balúrdio. Sim. É incrível. Sim. A Joana costumava jogar GTA com a definição toda no máximo e com os efeitos todos e agora tem que reduzir aquilo porque já não... Pois isto para os gamers é terrível. Primeiro foram as criptomoedas, o mining, e agora é os LLMs que os gamers não conseguem jogar. Mas já não é só para os gamers, porque isto também afeta os SSDs, e como afeta os SSDs, afeta toda a gente. Houve uma corrida, afeta toda a gente, mas provocou uma corrida aos HDDs. A sério? Uma corrida aos HDDs? Sim. E foi tudo um efeito em cascata, porque há escassez de um lado, o pessoal vai buscar do outro. É como um engarrafamento de trânsito. Toda a gente está na A1 e ouvem na rádio que há um engarrafamento na A1. Então vai tudo para a Nacional. Resultado, há engarrafamento na Nacional. É assim. Exatamente. Alguns destes fabricantes já venderam toda a produção do ano que vem. Que nem sequer está produzida ainda. Sim, e alguns já estão a tentar vender a produção de outros anos a seguir. Mas espera, isto não é porque toda a gente quer correr modelos locais no computador? Não é toda a gente. Não. É os grandes fabricantes de equipamentos para data centers. O modelo de negócio não é esse. O modelo de negócio é vender às pessoas a necessidade de usarem IA, capturá-las e depois elas são obrigadas a fazer as suas tarefas a partir de um centro de dados que é operado e controlado por eles. Pagam a subscrição. Aliás, a Microsoft já anda aí com umas ideias de fazer um sistema operativo inteiramente baseado na nuvem e operado por IA e não sei o quê. Há sempre aquela tentação. O Cory Doctorow escreveu sobre isto, tu sabes disso. Mas sim. Muitas vezes há sempre aquela tentação de tirar às pessoas os meios de computação, que é para ficarmos dependentes dos donos dos meios de computação. Não havia um sistema operativo que era o Chromebook? Era o Chrome OS. Que tinha tudo na nuvem, não era? Aquilo era... Não, ou quase, não é bem quase. assim. Havia uma distribuição de Linux que também funcionava assim, que não me recordo o nome. Mas era com um fruto qualquer que não me recordo. Tu precisavas de muito pouco espaço em disco, não era? Aquilo era tudo... Não, precisas de espaço em disco, mas não é o teu disco. Sim. The cloud is someone else's computer. Exato. Os Chromebooks têm as utilities normais do sistema, todas localmente. A cena é que tudo o que é aplicações de produtividade correm dentro do navegador, que estão e correm nos servidores do Google. É como o Office 365 da Microsoft, a mesma história. Contudo, há um fator que redima um bocadinho os Chromebooks e o Chrome OS, que é conseguir... Dá para instalar Linux? Não, o Chrome OS é Linux em si. Sim. E consegues correr contentores e VMs localmente. Ok, menos mal. Eu uma vez tive acesso root a um Chrome OS e pus-me para lá brincar com o terminal e aquilo é quase tudo baseado em pacotes de Debian, curiosamente. Sim. Ok. É um Gentoo que corre Debian dentro também.
contentores. As malhas que o Império tece. Mas ainda não falámos dos teus modelos locais de IA. Sim. Não, já antes disso, que upgrade é que fizeste? Foi o GPU? Sabes como é que são estas coisas, não é? O computador tinha... O hardware tinha para aí uns 10 anos. Tu começas a mudar uma coisa... Uma vez que mudas a motherboard, tens de mudar tudo. Ou se queres mudar uma coisa... Sim. Tens de mudar a RAM. Sim, a motherboard tens de mudar a RAM, tens de mudar CPU. o CPU porque se calhar é um socket diferente. Pronto. Não, e às vezes não é só isso. Mudas um componente que é aceleradíssimo e depois descobres que os outros componentes estão a sufocá-lo porque não dás vazão. Não, ok, então foi mesmo a motherboard. Não, eu comprei o GPU e o GPU não dava na minha motherboard antiga. Então, a partir daí, motherboard, RAM, disco. O disco podia ter mantido, mas eu resolvi comprar um NVMe também para os modelos de AI. Eles também têm acesso ao disco. Não valia a pena ter uma GPU bom e depois ter um disco que era uma porcaria. Certo. Mas isso já não é um upgrade, isso é um computador novo. A caixa. Basicamente é um computador. E a caixa é a mesma. Espera. Não, a fonte de alimentação é a mesma. Eu não comprei uma nova, mas se calhar vou ter de comprar. Mas por enquanto está com a antiga. Se compraste um GPU novo, se calhar precisa de mais. Ele aguenta-se com este. Vamos lá ver. Okay. Já agora, eu acho que todos queremos saber que GPU foi essa. Foi uma Nvidia 5060 Ti com 16 GB de RAM. Uau, é das mais baixinhas para fazer. É mais barata, mas teres encontrado uma. Uau! Sim, foi difícil. Custou o quê? 3.000 euros? Não, por acaso custou 500 euros. Não está nada caro. Okay. Comparado com. Okay. Mas é assim. 500 euros não está nada mas caro. Eu lembro-me de há uns anos de comprar todo o computador por 500 euros, todo o hardware. Agora só a RAM custou 500 euros. Sim. Eu nunca gasto menos de 1.000, abaixo dos 1.900, 800 por aí, nunca gasto abaixo disso. Mas quando gasto é para durar 10, 12 anos. Pois. Portanto. Eu nunca comprei, acho eu, placas gravicas que custassem mais do que 200 ou 300. Eu já. Porque esta placa gráfica que comprei com este computador foi este computador que foi fabricado assemblado pela Slimbook. Eu comprei-o em pleno 2021. Portanto, quando a escassez de tudo. Pois é. Nós ainda. Pois é, há uns anos, o pessoal. Eu já nem me lembrava, mas há uns anos tivemos a quebra das cadeias de produção e distribuição mundiais e de repente ficámos sem Raspberry Pi, ficámos sem uma série de componentes, ficámos sem uma série de materiais. Tudo que levava chips. Sim. Automóveis parados nas fábricas. Mas que placa é que tens, Diogo? Qual é a placa gráfica? Eu tenho uma 3060. 3060. Eu tenho uma Nvidia 1080. Já muito antiga, mas tenho as duas. Queria ver se punha também esta a funcionar para poder fazer. Não, é assim, a placa que eu tenho não é para correr grandes modelos, mas dá para fazer. Pronto, já dá para correr alguma coisa. Sim, com 32 GB. Não, 16. 32 GB é RAM. Não. Como é que chama aquele modo em que tu pões duas gráficas em pares ligadas uma à outra? Que isso tem um nome. Ligadas uma à outra? Sim, Fire qualquer coisa. Firewire? Não. Será? Não, isso é um. Há uma maneira de usar duas placas em simultâneo, mas não me lembro como é que é. Em simultâneo, sim, mas ligadas uma à outra nunca ouvi falar. Não, duas placas gêmeas. Mas usá-las uma para cada coisa. Não é preciso serem gêmeas. Não, acho que partilham como se fossem uma só placa? Sim. Não sabia isso, não. Isso tem um nome, mas eu sou burro o suficiente para não me lembrar. De qualquer maneira, eu sou da turma AMD, portanto. Pronto, fica aqui a nota. A tua placa é AMD? Pronto. A minha placa é AMD. Pois, não tem os rendimentos tão bons a nível de... O Malman deixa estar que dá para eles partilharem RAM. Espera aí, temos aqui alguém no chat. Temos o Malman que está nos Estados Unidos. Que giro! E que anda maluco, olha... Malman, tu não te atrevas a falar português que ainda acabas na parte de trás de uma carrinha por homens encapuçados.
E depois vais desaparecer, ninguém sabe de ti durante 3 anos. Ok, eu acabei de ligar. Vestir um pijaminha cor de laranja. Tenho uma coisa para vos contar. Pronto, o meu navegador está por omissão configurado para o YouTube ter uma interface em inglês. Mas, como os americanos são imbecis, eles traduzem também o chat do YouTube para inglês. Oh meu Deus. E então estava a ler uma alma em inglês e resolvi ligar a funcionalidade do Firefox para fazer tradução para português. Aí, boa ideia, Diogo. Agora a Malman começou falando com você assim. Então vou dizer o que é que o Malman disse desde que chegou. Boa noite. Estou usando o IA local para traduzir um banco de dados em vários idiomas. Mas com essa voz. Em 10 anos, por 800 euros, você pode comprar um Raspberry Pi. SLI, estou no Zeu. Eles compartilham o carneiro. O carneiro? O carneiro? RAM. Da RAM. O carneiro. Meu Deus! Muito bom. Isto é muito mau. Já sei qual é o título deste episódio. Eu também acho. Carneiro com batatas. Ok. Ensopado. Não, esta é muito boa. Ensopado de carneiro. Pronto. Agora comi por acaso estou a ficar com fome, mas lá despachar isto. Por acaso há muitos anos que não como um belo ensopado de borrego. Por falar em borregos, servídeos, ovídeos e animais do género, que modelo é que tu corres, Leia? Que sim, eu estou a correr um modelo que é o Queen 36, que é um modelo, é feito pelo Alibaba, é um modelo open source. Okay. E foi sim, treinado com 27 bilhões de parâmetros. Que não é muito se nós pensarmos que estes modelos estilo cloud e estamos a falar de trilhões de parâmetros, trilhões. Mas este modelo é um modelo interessante porque eles dizem que é um modelo compacto e tem umas performances boas para a quantidade que tem. E pronto, eu estou a usar este modelo para fazer pequenas tarefas, como por exemplo, olha, por exemplo, o que ele estava a dizer, imagina, tenho um website inteiro, fazer uma tradução do website, ir às páginas todas e fazer essa tradução. Transformar um fecheiro de CSV em Markdown, por exemplo. Coisas assim muito simples. Eu estou a usar, o interface que eu estou a usar é o Codex de Command Line. Command Line é da OpenAI. E uma pessoa pode explicar, pronto, dá-lhe acesso a um diretório e diz, faz-me isto, organiza-me estes fecheiros, habilita esta configuração e ele, pronto, ele demora um bocadinho a pensar, obviamente. Isto já nota-se a RAM e o disco que eu tenho, mas pronto, mas funciona e a coisa mais simpática é 0 tokens. Eu posso fazer as tarefas que eu quiser e os dados não saem do meu computador, portanto eu posso fazer isto com coisas que eu não quero partilhar com ninguém, não é? Tipo, que são confidenciais, por exemplo. Que eu não consigo ver bem isto. O Diogo está a mostrar para a câmara um telefone que diz... Eu não consigo ler. Está tudo borrado e ninguém consegue ler. Vais ter que ler isso. Óculos. Não é dos óculos, era mesmo da câmara dele. Não, Active Model. Isto é um modelo que tu tens, Diogo? No telemóvel, então conta lá, qual é que tens? É o Queen também? Eu tenho o Queen 2.5, 1.5B, mas é uma versão reduzida. Super fixe, estás a correr no telemóvel. Então, e conta lá, e tu usas isto para quê? Não uso, basicamente. Eu instalei, experimentei 2 ou 3 coisas e ainda não encontrei uma forma útil de utilizar este modelo, porque ele está numa aplicação no qual uso com um chat, mas não tenho integrações com mais nada no sistema operativo. Portanto, eu não consigo fazer assim utilizações úteis. Mas podias usar como chat bot? Podias-te perguntar coisas?
Sim, mas ele não é particularmente bom para isso. Eu não gosto de perguntar, eu não gosto de perguntar coisas aos modelos. Eu gosto de ordenar coisas aos modelos. Eu pergunto coisas aos modelos se quero levá-los a preparar-se para uma ordem que eu vou dar. Mas não mais que isso. O Diogo no fundo é um esclavagista que não respeita a agência e a humanidade dos modelos de IA. Ele faz um uso responsável da IA, usa só para coisas... Trata-os como objetos, sim. Não, eu acho que esta coisa que existe agora de tentarem meter a IA em tudo, quando estamos a escrever uma mensagem no chat, quando fazemos um documento do Word, acho que não é necessário. Acho que nós podemos usá-la para algumas tarefas, mas não é para tudo. Portanto, eu acho que... Eu acho que há vantagens em poder fazer isso. O que eu não gosto é que se esteja constantemente a atirar isso para a nossa cara. É enfiar isso pela garganta abaixo. Mas há coisas que não é necessário. No outro dia o Telegram está sempre a dizer: quero que escreva isto como IA, quero que escreva. E eu no outro dia experimentei. Vocês já experimentaram meter uma mensagem no estilo Viking? Transformar a vossa mensagem no estilo Viking? Aquilo é completamente inútil. E estão a gastar processamento em data centers por causa disto. Estás a ver? São coisas que não tinham de existir. Sim, mas o Cory Doctorow, no tal artigo que eu entretanto já meti nas notas e que vai para o ar depois com o episódio, fala precisamente sobre esses usos fúteis da IA. E de facto eu também sinto mesmo que há um excesso de IA em tudo. É um bocadinho como o chocolate do Dubai, quer dizer, agora é tudo do Dubai e tem tudo de levar pistácio porque é do Dubai, e camarão do Dubai, sardinha do Dubai, maionese do Dubai, pá, já chateia. Como pessoa que consumia pistácio antes dele estar na moda... Exato, antes de ser mainstream. eu sinto-me ofendido com isto. Sim, exatamente. Mas eu acho que, como eu dizia há pouco, é o desenhar dessa estratégia de querer criar nas pessoas uma necessidade que não existe. Sim. Porque em vez de estarmos no capitalismo liberal do mercado responder às necessidades das pessoas, temos as necessidades das pessoas a serem criadas pelo mercado de forma artificial, de género de agora vais ter que usar isto, mas eu não quero, mas vais ter que usar. Uma utilização reflexo. Acho que é isto que eles querem. Que seja um reflexo das pessoas utilizar imediatamente aquilo. Sim, um bocadinho à semelhança de preciso de uma coisa, vou ao Google pesquisar. Ou, tens WhatsApp? E eu digo, não. Como assim não tens WhatsApp? Toda a gente tem WhatsApp. E eu, je ne suis pas monsieur tout le monde. E portanto, é isso. Isto também cria uma certa... não vou dizer preguiça, mas as pessoas começam a perder capacidades por não fazerem... Já não são capazes de escrever documentos, nem de fazer apresentações, nem de programar. Isto há uma degradação das capacidades cognitivas. Ou de pensarem, de se lembrarem de uma coisa. Refletirem sobre os assuntos, irem à procura de informação, saberem destrinçar a informação que leem, saberem interpretar os enunciados, saberem avaliar exames sem ser à peça. Eu devo dizer que tenho sérias dúvidas sobre as prévias capacidades dessas pessoas para fazer isso. É um facto, mas o facto é que é engraçado que nós tivemos um processo de alfabetização do país a seguir a 1974. Quer dizer, já tínhamos alguma alfabetização, mas era escassa e era limitada. E, entretanto, nós aumentámos a taxa de alfabetização da população e a taxa de acesso ao ensino superior e isso tudo. No fundo, tivemos algumas gerações aqui que tiveram a oportunidade de pensar e ter acesso à informação e à liberdade de ter acesso à informação, etc, etc. E agora estamos a fazer o processo inverso, que é não precisas pensar, a máquina faz isso por ti, está quieto. Tens de pagar. Claro, mas eu acho que passa por aí esse neofeudalismo. Esse feudalismo, tecnofeudalismo de Follow Varoufakis e, em certa medida, também como o Doctorow também aborda, corresponde a essa necessidade, a essa criação artificial dessa necessidade. No fundo, os novos senhores feudais querem muito que tu lhes pagues para fazer tudo, para atravessar a ponte, para lavrar atravessar o estreito. Atravessar o estreito, tudo. Até para escrever, para ler, para criar imagens, para pensar. Por exemplo, ainda anteontem eu estava a partilhar com uns amigos num grupo de Telegram exemplos de
manhosos de cartazes, anúncios e outras coisas feitas com IA que eu ia apanhando na internet. E eu comecei a perceber, quando comecei assim a recolher 10, 12 exemplos, comecei a perceber, isto é tudo igual. Esta gente banalizou-se de tal maneira que os cartazes agora são todos iguais. E terríveis. Horríveis. É, tudo, é feio, é manhoso. Mas isso aplica-se aos textos também, aos e-mails feitos com IA. Sim. E aos vídeos no YouTube, infelizmente. Porque eu dou por mim a apanhar vídeos no YouTube sobre coisas que eu quero aprender e de repente apercebo-me, só pela forma como o texto está estruturado, esta porcaria foi feita com IA. E está um gajo a dizer, agora vamos, não sei o quê, mas não é isto, é aquilo. Não é aquilo outro, é aquilo. A falta de emoção e ritmo da voz. Sim, a falta de emoção e ritmo da voz, Diogo. É precisamente isso de que falas. Infelizmente, as pessoas estão a usar cada vez mais IA para fazerem vozes e textos em vídeos. E o que é mais impressionante nessas vozes é que eles não respiram. Hás de reparar que as pessoas não respiram e estão sempre a falar de forma contínua, de forma a que continua com o seu discurso fluido. Ora, isto não é uma maneira de pensar, isto não é uma maneira de falar, isto é uma maneira de produzir conteúdo barato, conteúdo sem forma, conteúdo sem valor, conteúdo sem informação ou intervenção humana. As coisas que eu vejo mais horripilantes na internet, sobretudo em vídeos de YouTube com pessoas artificiais, é que os gestos que eles fazem com as mãos e até os gestos que eles fazem com a cabeça são completamente artificiais e induzem uma sensação estranha de afastamento e dissonância, o chamado Uncanny Valley. Que vale é que é esse? Há imensos vídeos que eu tenho descoberto há pouco tempo de locutores famosos de televisão, sobretudo norte-americanos. Se não estiveres atento, ainda pensas que são reais, mas depois começas a perceber que foram feitos com IA. Então tens assim pessoas reais, entre aspas, a dizer as maiores enormidades, e eu estou a olhar para aquilo e pensar assim, olha que eu por pouco não era apanhado na curva, mas agora de facto percebo que é IA, porque há ali pequenas entoações e gestos estranhos. Mas eu imagino alguém como o meu pai, que tem 70 e tal anos, facilmente poderia ser enganado. Sim, e tu comparas isso com o agora e com há um ano, e a evolução é brutal. Sim. Eles estão muito mais realistas. Portanto, mas continua a ser sim, conteúdo, ainda dá para distinguir. Mas não é isso, continua a ser conteúdos que se calhar não precisavam de existir. Sim, na maior parte dos casos. É a chamada slopificação, é mesmo assim. Vocês conhecem este conceito do AI Twin? Que é uma coisa que eu abomino. São os digital twins. Imagina, em vez de ser um digital twin, é um imagina, agora o Diogo não tem tempo para fazer tuts no Mastodon, nem posts no LinkedIn. Então ele criava um AI Twin dele, um modelo treinado com as coisas dele. E agora o modelo do Diogo começava todos os dias a publicar 20 tuts, 30 posts no LinkedIn. Eu não quero ler isso. Eu prefiro ler um post que ele faz uma vez por mês. Eu sei quem faça isso. Não no Mastodon. Quem é que eu vou lá à casa dessa pessoa e resolvo já isso? O que é mais interessante é que essas pessoas acham que não têm responsabilidade sobre o que esses agentes fazem. Bem? É o que eu digo. Isto vai acabar mal para muita gente. Eu não quero ser pessimista, mas... Não, mas é que as pessoas que o fazem não percebem que ao banalizar e massificar dessa maneira a sua produção, também estão a perder valor. Porque depois a sobrecarga no mercado é de tal maneira, a saturação no mercado é de tal maneira que o produto perde valor. É como os influencers no TikTok, no Instagram, ou influencers que fazem podcasts. Já são tantos. E a dizer todos as mesmas banalidades que deixaram de ter valor. E o que é curioso é que quando o mercado fica saturado, todos perdem. As margens de lucro também reduzem, porque toda a gente perde. E isso em Portugal então é mato, porque em Portugal nós temos uma visão muito pouco informada e muito pouco culta da economia, e então qualquer empreendedor, entre aspas, português, o empreendedorismo português geralmente é uma cópia do que se faz lá fora ou uma cópia do que faz o vizinho. Meu vizinho plantou eucaliptos, também vou plantar. Meu vizinho abriu um restaurante, também vou abrir um restaurante. Meu vizinho abriu um salão de unhas, toda a gente abre um salão de unhas. De repente tens ruas inteiras. Agora a moda é dos barbeiros, que fazem todos o mesmo corte de cabelo, com aqueles bigodes e não sei o quê. Depois, há uns anos a moda, nos anos 80 era a construção civil. E depois o que acontece é que o mercado fica saturado de tal maneira que as pessoas perdem as suas margens de lucro e depois vêm ser entrevistadas para a televisão e dizem assim, os governantes deviam ter de ajudar a gente, que está mal e não sei o quê.
Amigo, você foi fazer um modelo de negócio que é igual ao que toda a gente está a fornecer. É óbvio, quando há muita gente a fornecer o mesmo produto, o produto vai ter que cair no preço. E depois as margens de lucro não existem. A ideia é, tens de fornecer um produto ou serviço que vá de encontro à necessidade das pessoas e que os outros todos não estejam a oferecer. E não é fazermos cartazes em IA ou chamar-lhe gourmet e cobrar 50 euros por um feijão verde que faz a diferenciação. Tem que ser uma coisa que realmente valha a pena e que atenda às necessidades que as pessoas procuram. Pronto, é assim, eu não quero ser pessimista, mas isto assim vai acabar mal para muita gente. Sim, eu acho que nós estamos todos de acordo que há consequências, há um impacto muito grande em vários setores da nossa vida e nós não podemos ignorar isso e pensar que isto é só uma questão tecnológica. Acho que isto vai muito para além. Não, certo? E então por isso é que eu partilhei aquele post do Linus Torvalds na mailing list do Kernel, em que esta discussão está a haver em várias comunidades, mas ele no Kernel resolveu pôr os pontos nos is e dizer nós queremos usar a IA como tecnologia, é uma ferramenta boa, não sei o quê, e não nos importamos com as consequências, não, queremos ser neutros em relação ao impacto disto. E eu acho que nós não podemos ser neutros. Eu acho que este é um assunto que nós não podemos ser neutros. Sim, quando ele abriu a boca, veio uma multidão com as sortes e forquilhas, aquilo parecia o final daqueles filmes do Frankenstein. As pessoas queriam esfolá-lo vivo e pendurá-lo num poste. Mas também acho que foi uma reação no oposto, num extremo oposto do que ele caminhou num extremo e as reações foram também no outro. Porque tal como há problemas inerentes, principalmente à forma como a maior parte dos modelos são criados e usados atualmente, também há a possibilidade de fazer as coisas de outra forma, que não é claramente a forma que está a ser feita na generalidade dos casos. Aliás, até é uma forma extremamente rara neste momento, ou provavelmente em alguns aspectos inexistente até. Uma reação e a outra são para mim não é para onde eu quero ir. São polarizadas, mas o que eu queria frisar é que o Linus Torvalds não é a primeira vez que ele fala assim, porque ele, em relação ao open source, ele tem um histórico. Ele diz sempre que o open source é uma forma de funcionar e para ele isto não tem nenhuma implicação na sociedade, que é uma posição muito diferente do Richard Stallman. Sim. É uma coisa puramente funcional. Funciona e os projetos avançam. Por exemplo, ele escolheu a licença GPL, ele usa a V2, porque tem discordâncias sobre a V3, mas o motivo pelo qual ele usa a GPL é porque funciona bem para ele. Quando a GPL é uma licença muito ideológica. Extremamente ideológica. Eu acho que nós devíamos resolver o problema do Linus Torvalds. Vocês sabem onde é que ele mora? Na Finlândia? Na Finlândia? Não, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos? Pois, traidor. A trair a sua pátria finlandesa. Pois é. Perkele. Eu acho que nós podíamos ir à casa do Linus Torvalds com uma carrinha sem janelas e uns sacos para lhe meter na cabeça e uma mordaça e assim. Portanto, estás e um passa-montanhas. Uma solução definitiva para o problema dos Linus Torvalds. É definitiva mesmo. Raptávamos o Linus Torvalds, metíamos-lo numa cave a pão e água a escrever kernels de Linux, mas não o deixávamos sair cá para fora. Kernel de Linux, gosto desse. Ele ficava no fundo de um poço a escrever kernels e nós ele já não escreve código para o Linux. Deitávamos assim um portátil assim num balde e dizia, escreve aí o kernel ou então levas com a mangueira outra vez. Ele já não escreve, a única coisa que ele faz é a gestão do projeto. Porque ele já não escreve código de qualquer forma significativa há muito tempo. Tinha de haver uma investigação para saber quem é que tinha raptado o Linus e uma agente do FBI chamada Clarice ia entrevistar o Richard Stallman na prisão. Pronto, e está o enredo montado. I ate his liver with fava beans and a nice Chianti. Pronto. Queres que a gente seja bloqueado? Se é o que eu está mal, pois é. Okay. Eu não quero ser pessimista, mas isto vai acabar muito mal para este podcast.
Mais uma vez eu recomendo o link que eu vou deixar nas notas do artigo do Cory Doctorow, porque eu acho que ele tem uma abordagem sensata a estes problemas todos levantados por IA. Sim. E apela mais à utilização de modelos locais, etc, etc. E sim, gostaria ainda de reforçar aquilo que disse no episódio anterior, que os problemas de IA que nós temos agora não são provocados pela IA. São provocados pelo contexto histórico atual em que acontece esse desenvolvimento, que é um contexto histórico de fim de ciclo de capitalismo, em que opera em modelo de monopólio e em que o objetivo não é melhorar a vida das pessoas ou responder às suas necessidades, é extrair lucro e concentrar os recursos nas mãos de poucas pessoas, etc. Porque se não fosse isso, se a IA fosse de escrutínio e domínio público e fosse usada para bens públicos, para serviços públicos, etc., controlada democraticamente pelo público, a conversa seria outra. Mas nós não podemos ignorar esse contexto. Não podemos dizer, isto é só uma ferramenta, deixa-me usar aqui. Não podemos. São também uma consequência do contexto histórico em que ela aparece. Eu acho que são essencialmente isso. Exatamente. O aparecimento da máquina a vapor e da tecelagem e da massificação do têxtil, que aconteceram em contexto colonial, do colonialismo europeu, tiveram um impacto gigantesco na Índia e deram cabo da vida de milhões de pessoas na Índia. Portanto, há sempre uma relação aqui com o que é que se está a passar lá fora. Mas acho que a solução de facto passa por tomarmos conta dos meios de aprendizagem de máquina. Sim, também. E digitalizar o ensino não é passar exames em PDF. Fica aqui o recado. Que é a coisa mais ridícula que eu tenho visto nos últimos tempos, que é moderna. Vamos digitalizar os exames. Isso é o quê? Scanar para passar para PDF. Pronto, é moderno. Deus me dê paciência. Vamos lá só rever uma vez, porque eu acho que nesta conversa toda, já não sei se chegamos a falar da tua máquina de lavar ou chegamos? Não, da stack tecnológica da Leia. Não sei se já tinha dito, pronto, eu estou a usar o Llama CPP, que permite correr modelos, não sei se é o que tu usas também no telefone, é um programa em C++ que permite correr modelos em consumer hardware, em hardware doméstico, e os modelos podem-se puxar do Hugging Face, que é aquele site que vocês disseram que foi atacado recentemente. Sim. Link nas notas com o relatório sobre o ataque. Ok. E uso o Llama Server para servir pronto, é uma espécie de um wrapper para providenciar uma API de REST para eu poder usar. Eu uso este modelo fora daquele computador, portanto, tenho uma espécie de um serviço. E depois uso o Codex para a command line do Codex para interagir com o modelo. Pronto. São tudo coisas open source, algumas delas desenvolvidas pela Meta, pela Alibaba, diversas empresas que facilitam. A máquina onde tu corres isso é tal que tem a NVIDIA, não sei das Exatamente, quantas. Ou seja, a máquina onde o modelo corre é essa e depois eu interajo através do meu portátil. E que recurso é que achas que isso precisa para funcionar de acordo com as tuas necessidades? Estamos a falar quanta RAM? Eu estou a usar 32 GB de RAM porque sinceramente não tenho dinheiro para comprar mais. Nem tu, nem ninguém. E podes começar a vender partes do corpo. Tipo um rim. Olha, com um rim, quantos pentes de RAM é que valerá? Tenho que ir ver, pesquisar na internet. E diz que os olhos também são muito procurados. Se pegares uma colher e tirares um olho, podes trocar por 16 GB. Olha, estou a usar um processador, estou a usar um AMD, um Ryzen 7 com 8 cores, e estou a usar essa tal placa gráfica, e depois o disco escolhi usar um NVMe para não ser o disco também o bottleneck do sistema. Pronto, não é uma coisa super boa, mas é um setup que funciona para estas tarefas. Não é nada que se compara a um cloud ou uns... Não é uma coisa super boa, mas é à vontade o dobro da capacidade que eu tenho aqui no meu, porque eu sou pobre. Tu tens menos RAM ainda do que esta? Muito. Eu tenho 16.
Tenho uma placa AMD modesta, tenho uma motherboard modesta. A placa também é AMD modesto. A tua placa é que eu não sei se dá para correr isto. Eu os 16 GB de RAM. Os 16 GB de RAM acho que ainda poderias. Agora, a tua placa quanta RAM é que tem? Depende de qual Pois modelo. depende de qual modelo exatamente. Se o Diogo tem, por exemplo. Estou a tentar ler aqui a placa. Mas é assim, eu gostava de frisar, mesmo um modelo mais fraco, por exemplo, poderia servir para fazer coisas como, por exemplo, sumários. Tu tens um documento e pediste para fazer um sumário, ou a sério, tarefas simples. O que é isto? Uhum. Isto é É a placa que eu tenho no chassi do computador para identificar. muito bem. Portanto, tenho RX 5500 XT8G. A AGP. A GPU. E quanta RAM é que tens na placa? Tenho exatamente 16.384 megabytes. Na placa gráfica. gráfica. Não, na gráfica tenho 8. Pois, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Pois é. Mas compra uma nova. Claro que sim. Então eu vou já ali. Eu tenho uma mercearia aqui ao fundo da rua, da Dona Isilda, que vende batatas e nesta altura do ano tem umas melancias muito boas. Vou-lhe lá perguntar se ela tem uma Nvidia de última geração. Oh, Dona Isilda, como está? Bom dia. Bom dia, Sr. Miguel. Olha, você por acaso não tem uma Nvidia de última geração aqui no meio dos legumes? Olha, está com sorte que vieram aqui hoje entregar limões e trouxeram placas de Nvidia. Não. Mas pode experimentar a correr um modelo mais fraquinho, com menos parâmetros. Um daqueles modelos chineses mais leves. O meu é chinês. Qual é que recomendas? O meu é chinês. Qual é o teu modelo? É o João? Queen 3.6, com 27 bilhões de parâmetros. Queen, Sim. como é que tu escreves isso? QWEN. QWN? Quen? Sim. Quen, ok. Queen. Para instalarem o Ubuntu é só fazer sudo snap install quen 3-6. E eu pergunto, um Raspberry Pi 5 não daria para uma coisa dessas? Não tens GPU. Para este não. Mesmo que corresses na RAM da máquina, não aguentava isto. Mas há outros modelos mais leves que sim. Está bem. Eu por acaso até queria experimentar. Eu queria experimentar muita coisa. Eu queria fazer uma instância de Nextcloud na minha casa. Eu queria fazer uma instância local de IA que me permitisse automatizar algumas tarefas. Mas depois acabo por não fazer nada. Enfim, é o país que fazemos. Pronto. Ok. E tu, Miguel? Que aventuras é que andaste a ter? Muito poucas, que tenho andado cheio de trabalho, porque isto agora é no fim do mês, é geralmente quando eu tenho mais trabalho para fazer e não fiz nada por aí além. Fiz umas coisinhas no Inkscape e no GIMP, andei a fazer uns adereços para umas coisas artísticas e fiz umas parvoices. E de resto, continuo na minha senda de usar isto com uma caixa toda em madeira. E o que queres dizer com isto? O que é isto? É um Kindle. É um leitor de livros. Não, isto Kindle, mas que é isto? Mas eu uso coisas da Amazon. Mas que é isto? Kobo. Um leitor de livros eletrónico. Não, é um BQ. Ah. É um BQ. É vintage, já não se produz. Portanto, isto devia estar no museu. Mas funciona, ainda funciona bastante bem, dá para o que eu preciso, é pequenino, é para meter no bolso e viajar e ler à noite na cama e não sei o quê. Tenho que pôr aqui livros do Cory Doctorow, já agora. O Centauro Reverso, ou Inverso, ou Invertido, ou lá como é que se chama. Deixa-me dizer-te uma coisa que eu adorei do Dr. Rowe, é que tu podes comprar o livro dele fora da Amazon, no site dele, e ele vende o livro sem DRM. Eu só por isso quero comprar livros. Sim. Eu tenho montes de livros. Eu também. 2 polegares para cima. E às vezes, só para ter certeza que não me falta nenhum, compro vários que eu já tenho. Exatamente. Que ele vende bundles, Sim. às vezes. O Radicalize é muito bom também. Não sei se leste isso. Estás a gozar, mas eu às vezes dou por mim, quando vejo livros assim a um preço acessível, compro assim logo 2 ou 3.
porque depois quando eu quero oferecer a alguém já tenho ali à mão, para prendas e assim. Já tenho o desenho das placas que vou cortar na laser do contraplacado para fazer o modelo do... Aliás, eu posso mostrar num instantinho, deixa eu ver se tenho isto aqui à mão. Isto é para os patronos que têm vídeo, que agora em alta definição. Fiz uma maquete das peças em materiais de pobre para precisamente testar isto é capa-line e cartão e não sei o quê, para testar o encaixe dos componentes dentro do chassi para fazer depois a versão final em madeira. Portanto, foi uma maneira que eu arranjei de imprimir, cortar com x-ato, colar tudo e depois testar o encaixe dos elementos todos, que é para decidir. E depois, a partir dessa maquete real em cartão e capa-line, fiz revisões e alterações nas medidas dos desenhos para cortar no laser. Só estou à espera que o senhor que tem a cortadora laser responda ao meu e-mail, que já lhe mandei o PDF em gráfico vectorial para ele cortar isso tudo. Portanto, e tenho aqui, espera aí, onde é que eu tenho? Desculpa, aqui plaquinhas para... de contraplacado, que é para depois fazer o corte todo. Isto são testes. Onde é que compraste essas placas? Na loja dos chineses. Eles vendem? Numa das lojas chinesas aqui perto de mim. Ok. Eu ainda por cima tenho um cartão que me dá 10% de desconto, é o cartão VIP da loja dos chineses. Ok. E portanto aproveitei, fui lá e comprei uma data de coisas, inclusive estas plaquinhas de 2mm para cortar. E tens a CNC em casa? Tens uma laser? Claro, então, aliás, tenho 3 CNCs aqui em casa, mais o Rolls Royce na garagem, o helicóptero no sótão. Não é uma CNC. Eu tenho um vizinho que tem uma cortadora laser. E ele faz brindes e coisas assim. E também faz encomendas para fora. E eu descobri isso por acaso, conheci-o por acaso, e falámos de projetos e isso tudo, e eu mandei-lhe inclusivamente peças para ele cortar na laser para eu fazer uma modificação do meu computador. Eu já partilhei isto em algumas comunidades. E agora estou a fazer a mesma coisa, mas para o meu leitor de livros eletrónicos. Portanto, eu vou cortar estas placas todas com o desenho que eu fiz, depois vou colá-las em sanduíche com cola de madeira para fazer uma estrutura resistente e leve, envernizar, que é para proteger a madeira de umidades e coisas assim, e depois vou-lhe meter os componentes eletrónicos e a parafusar em locais pré-selecionados para fechar tudo. Portanto, é uma brincadeira, pronto. É o que eu tenho andado a fazer. Pronto. E como já se percebeu pela conversa, eu tenho uma nova máquina de lavar roupa. Pronto, é esperta, alegadamente, mas ainda não explorei isso, que a máquina chegou hoje e ainda quase nem a vi. Qual é a marca? Não vou dizer qual é a marca. Tens de dizer porque é o nosso patrocinador deste episódio. Não é não. Pronto, a máquina anterior durou mais de 30 anos e basicamente internamente estava tudo partido menos o motor. E a reparação, segundo o técnico que eu tive cá, disse que custava um valor que acabou por ser aproximadamente o dobro da máquina, do valor pelo qual comprei esta máquina. Pá, mas 30 anos é muito respeitável para a utilização. E pronto. Tu ao menos reaproveitaste o motor para peças e componentes e assim? Isso ainda tem uma quantidade assinalável de fio de cobre. Não tenho... Ainda compra muitas doses de droga, se fores vender. Pronto, eu não me lembrei disso. Podia ter comprado... Tu é mais roubar catalisadores, não é? Não. Também não. Já me roubaram um. Não fiquei contente, mas o seguro pagou. Vou tentar ligar ao Home Assistant. Não faço ideia que utilização prática que haja para isso. Penso que nenhuma. Eu tenho uma utilização prática para ti, que é uma coisa que eu faço. Se conseguires fazer um programita, eu estou-lhe a sugerir isto, que é para ele me fazer isto para mim, estás a perceber? Se tu conseguires fazer um programita que pegue nas tarifas da OMIE
e o teu fornecedor de eletricidade, que tu consigas criar assim alguma maneira de ir buscar os dados do fornecedor de eletricidade para saber a que horas é que a tarifa é mais barata, é ótimo. podes depois programar a máquina para lavar nas horas em que a tarifa é mais barata. Era o que eu faria. Mas isso ele tem de se lembrar de ir lá pôr a roupa antes dela começar a lavar. Mas isso é o que eu faço em minha casa. Vou ver as tarifas diárias da Copérnico. Sim. Vejo quais são as horas em que as tarifas são mais baratas. Quando estão mais ou menos a 2 cêntimos ou abaixo por kilowatt, é quando eu ponho roupa a lavar. Mas tu tens tarifas dinâmicas na mão? Tenho, porque eu estou na cooperativa Copérnico com um tarifário tri-horário. Ok. Eles têm uma interface no site que permite ver as horas das tarifas mais baratas. Está sempre a mudar uma coisa. E eu já lhes sugeri criarem uma API para puxar essa informação para dentro do Home Assistant, porque isso ajudava-me imenso a programar os consumos dos vários aparelhos. Eu, como não tenho tarifários desses, não tenho essa utilização e não tenho... O Diogo é um homem simples. É verdade. Pronto, nos próximos episódios hei de dizer alguma coisa sobre isto. Pronto, para ver se consegui, se não consegui, se descobri alguma utilidade ou não. Nós queríamos era saber, olha, vais poder usar finalmente o teu sensor de umidade para detectar inundações. Quando a máquina avariar... É verdade que eu tenho. Pões mesmo ao pé da máquina no chão e ficas a saber quando é que aquilo alagou a cozinha toda ou a casa de banho, ou o sítio onde tens isso. Diz-me uma coisa, e que frequências é que isso usa e protocolos? Não sabes? Não faço ideia. Então, mas tu compraste sem ver se aquilo tinha Zigbee ou era Wi-Fi ou outra coisa qualquer? Sim, o que eu me certifiquei era que podia utilizar a máquina sem nada dessas tralhas. Ou seja, que não estavas dependente de uma app. Sim. Joana, isso é outra coisa que nós também podíamos falar, que já temos falado várias vezes antes, que é, nós estávamos a falar da slopificação, mas depois temos outro fenómeno que é a poluição absoluta da apificação de tudo o que mexe. Qualquer coisa que queres fazer, tens que instalar uma app. Sim, porque não há standards. Se houvesse standards, elas falam. Eles não querem usar standards. Eles é que os usam. Porque as apps permitem fazer muita coisa, como por exemplo extrair dados e obrigar as pessoas a dar dados, etc, etc. A indústria automóvel também está cheia dessa poluição. O Cory Doctorow, curiosamente, ainda não foi há muito tempo, também escreveu outro artigo sobre isso, sobre a necessidade de instalar apps para tudo e para nada. Que é uma coisa que não entendo. Aliás, ele não sei se foi ele que escreveu isso ou se foi outra pessoa, que eu vi algures no Mastodon, que fazia essa dissertação sobre esse problema em que a pessoa dizia porque é que eu só quero interagir com a vossa empresa através de um site de internet. Façam uma moldura, um enquadramento para o vosso site, nem que seja uma web app, uma coisa assim, mas deixem-me descansado com a porcaria das apps, que não servem para nada. E para as empresas trazem custos adicionais, é uma coisa que eu não entendo. Permitem fazer mais integrações. A questão tem a ver muito mas há apps com que não são o motivo. A questão tem a ver mais com os motivos pelos quais eles usam as apps. Eles de facto usam as apps porque querem extrair dados pessoais. E vender os dados a terceiros. Não necessariamente, mas explorar eles. Uns vendem, outros não vendem. Mas se eles tiverem as apps e tiverem um standard, já não há vendor lock-in. Eu, por exemplo, as lâmpadas da Philips Hue suportam Zigbee, portanto tu podes usar a aplicação de Philips Bridge ou podes usar o Home Assistant, ou podes usar Home Assistant, sim. Sim. Não, mas eu nem falava dessas aplicações especificamente. Eu falava de coisas que estão inúteis, como queres pagar um estacionamento, tens que instalar a app, queres usar este serviço deste supermercado, instala a app, queres ter um desconto não sei o quê, instala a app, queres viajar não sei para onde, instala a app, queres apanhar um bilhete, queres comprar um bilhete de avião, vocês não imaginam então com os carros elétricos é horrível. É horrível. Porque os carros a gasolina, uma pessoa vai a uma bomba e abastece. Ali não, tem de ter 50 mil apps e cartões. E o pior disso tudo é que, geralmente, essas empresas, quando descontinuam os produtos ou deixam de dar suporte ou vão à falência, não abrem o código dessas apps e nós ficamos todos entalados. E depois há sempre um maluco que vai fazer engenharia reversa para tentar perceber, recuperar as funcionalidades. Pá, mas é uma... passa a expressão.
A seguir são ameaçados. Também. É verdade. Nós na semana passada não chegámos a falar dos vídeos do Louis Rossmann, porque o Diogo não gosta nada do Louis Rossmann. Não, o Diogo tem opiniões. O Diogo tem opiniões, pronto, ficamos por aqui. O Diogo tem opiniões. Eu não sei quem é o Louis Rossmann. Elucidem-me, por favor. Então, falamos disso num próximo episódio. Temos coisas para falar sobre o Louis. Coisas boas e coisas más. Pronto. Outra coisa, estive no Digital Independence Day no início do mês. Que este foi dedicado ao Thunderbird e à utilização de e-mail encriptado. Foi interessante porque continuamos a ter, percebo que o que eu já tinha vindo a observar sobre o entendimento que a maior parte das pessoas tem sobre o e-mail é que pensam que têm que utilizar uma app específica do fornecedor de e-mail. Ou que se utilizar o Gmail, que só podes usar com Gmail. Não compreendem esta cena de haver aplicações que utilizam um protocolo que é um standard e os servidores utilizam o mesmo standard e que por isso todas elas funcionam. E eu culpo o sistema educativo. Não é só o sistema educativo, enfim, faz parte da cultura partilhada das pessoas, do Zeitgeist. O Gramsci escreveu sobre isso, vão ler. Sim. Também tentei instalar um Ubuntu no MacBook Pro de 2019. É lá. Ele, de facto, ele instalou, mas não detectou nem teclado nem o trackpad, o que é um bocado chato. Conseguimos utilizar um teclado externo e um rato externo, mas aliás foi um teclado externo, sim, e não, teclado não conseguimos. O que conseguimos foi utilizar o on-screen keyboard, portanto uma funcionalidade de acessibilidade que existe em muitos sistemas operativos, que faz com que apareça um teclado no ecrã e com o rato vocês escrevem, clicam nas letras e nos botões em geral. E conseguimos utilizar o Ubuntu apenas com essa funcionalidade. A vida da bateria, como é que ficou? Não te sei dizer, porque não o tivemos lá tempo ligado suficiente para fazer diferença, e ele já vinha com pouca bateria, tanto que tivemos de arranjar um carregador até para ligar o computador. Isso tem um processador Intel lá? Isso tem um processador Intel? Não. Sim, aquele ainda tem um processador Intel, sim. Os Macs não têm tanto esse problema com as baterias como têm outros PCs. E a questão é que ela já vinha descarregada. Mas eu acho que o sistema operativo faz uma gestão muito boa da bateria. Eu instalei o Ubuntu no Mac e a minha bateria dura tipo meia hora e no Mac dura 4 horas no macOS e eles não conseguem, porque aquilo é tudo proprietário, eles não conseguem facilmente fazer reverse engineering dos drivers. Vão fazendo. A questão é que tem que haver alguém que tenha essa capacidade e motivação, o tempo e o hardware e motivação, e nem sempre esta combinação toda existe, né? Quem é que é o novo diretor executivo da Apple? Que eles entretanto não é o Tim, é o John. Já não. É o John qualquer coisa, que era o responsável pelo hardware. Sim, passaram-lhe a batata quente, basicamente. Eu tenho uma proposta para resolver esses problemas de engenharia reversa dos produtos da Apple. Vamos à casa do novo diretor executivo da Apple, vamos uma carrinha sem janelas, com um saco para lhe meter na cabeça e vai ao pé do Linus Torvalds. Exatamente. Pomos os dois no poço a escrever código e a dizer-nos os truques para desbloquearmos os bitblobs proprietários dos produtos da Apple e resolvemos já esse problema. Eu tenho sempre a mesma solução para tudo, não sei se já perceberam. Em episódios anteriores é igual. Sim. Além disso, ainda mais interessante, estivemos, a comunidade Ubuntu de Portugal, no Bootcamp 2026, organizado pelo Lab Aberto. E tive eu,
mas principalmente teve o Bruno Marques e o José Pimentel a representar a comunidade do Ubuntu de Portugal. Tínhamos lá uma mesinha com autocolantes e computadores, onde as pessoas podiam experimentar o Ubuntu e levar recordações para casa. Tivemos lá num sábado. Eles estiveram lá mais tempo que eu, porque eu fui fazer cenas para outro sítio. Foste a uma convenção informal das tias que malham em jogos? Sim. Foi a grande Ubuntu Portugal Tias Con? Sim. E depois voltei lá no fim do dia, eles ainda lá estavam, e foi fixe, pá. Mas o que foi, ainda fiquei mesmo muito impressionado, foi com o espaço. O espaço em que aquilo ocorreu é um espaço municipal, que agora não me lembro o nome, mas qualquer coisa, não? É Lab qualquer coisa, Lab Center, que é um antigo centro comercial, que agora foi transformado num local onde há Fab Labs, Makerspaces, onde se dá aulas do Instituto Politécnico de Leiria, onde há uma oficina onde se fazem instrumentos musicais. É um espaço incrível. Mas isto é onde? Em Leiria? Torres Vedras. Ok. E eles também têm, pelo que eu percebi das fotos, têm CNCs, laser, tudo e mais um par de botas, oficinas de eletrónica, componentes. Sim, é uma coisa gigantesca, aquilo, gigantesca entre aspas, mas é comparado com a maior parte dos... Portugal? Sim, comparado com a maior parte dos Fab Labs que a malta conhece por aí, que são, praticamente, quando muito, uma garagem ou duas. Peraí, acho que não estás correto. Makerspaces, em geral, estás correto. Fab Labs, não estás correto. Ok. A área de Fab Labs, há Fab Labs com áreas bastante grandes. Então, se eu não estou correto, quer dizer que estou incorreto? Estás incorreto. Pronto, fica a nota a passar por baixo do ecrã. Mandem as vossas cartas ao provedor do podcast. Pronto. Contudo, o que não há é Fab Labs que tenham ao seu redor toda esta dinâmica com mistura com sítios para fabricar instrumentos musicais, com uma sala de formação de robótica para crianças, com salas de aulas do Instituto Politécnico, onde há laboratórios de computadores, onde há uma série de outras coisas, num espaço incrível, super cómodo, super fixe. E um espaço público em que as pessoas circulam livremente e trocam ideias umas com as outras e eventualmente criam projetos em conjunto. Exatamente. Lab Aberto, que é uma associação e um dos Fab Labs, está lá instalado, tem 2 lojas. Também há uma loja dedicada só a ensinar a peganada a criar e operar robôs. Criar, programar e operar robôs, que é uma coisa incrível. Pronto, o Lab Aberto em si não é o maior makerspace que eu vi, não é, mas de facto esta interligação com estas outras coisas e com aquilo também é um ninho de desenvolvimento de empresas e outras coisas. E este ecossistema que eles criaram é de facto muito interessante, e é provavelmente a cena mais impressionante que eu vi cá em Portugal nesta área. Haverá outros? E nós não sabemos? É possível, é possível, mas por exemplo, em termos de área, o maior que eu conheço é no Fundão. O do Fundão é gigantesco, mas não tem estas dinâmicas tantas. Há ali muito mais coisas do que pelo menos do que eu consegui observar no Fundão. Eles não estavam operacionais naquele dia, estavam abertos, mas estavam lá a montar uma coisa numa sala, mas não deu para interagir muito com eles. Fiquei muito impressionado. Eu tenho visto muito espalhado pelo país e até aqui perto de mim outras coisas que são as chamadas incubadoras de empresas, que são basicamente espaços do chamado trabalho de vacaria, coworking, em que, é uma tentativa de potenciar o surgimento de microempresas, pequenas empresas que tragam alguma diversidade e que usem novas tecnologias,
aquele chavão. Infelizmente está muito direcionado a startups, não acham? Sim, mas sim. está muito longe dessa filosofia de experimentação e criação livre do público com ferramentas disponíveis e isso tudo. É outra coisa. Há muitos Fab Labs integrados também nesses espaços. Há Fab Labs municipais também, há Fab Labs dentro do ensino superior, há Fab Labs em escolas do ensino básico e secundário. Há um conjunto, há Fab Labs que não têm relação com nada dessas coisas, que são privados e onde as pessoas podem simplesmente ir lá e explorar. Mesmo estes mais institucionais, alguns também estão abertos ao público em geral, mas o facto de estarem integrados dessa forma não facilita tanto essa relação com a sociedade civil, mas alguns tentam, de facto, honestamente, fazer isso e criam relações com outras entidades fora dessas instituições, de forma a criar dinâmicas maiores. E lá pude descobrir algumas coisas interessantes nessa área. Mas, de facto, fiquei muito impressionado por isto em Torres Vedras. E conceitos comparáveis com este, que há esta integração toda, eu só vi em mais 2 sítios. A Unperfect House em Essen e o Museu de Ciência de l'Industrie em Paris. Eu posso te ajudar com a pronúncia. Unperfect House. Unperfect House. A Casa Imperfeita em Essen. Sim. E o Musée des Sciences de l'Industrie Paris. Exatamente. Eu já estive nos 2 sítios, várias vezes, nos 2 sítios, e são de facto extraordinários. Eu vou deixar links para vocês poderem visitar os sites. O Unperfect House é, digamos que um pequeno hotel que tem makerspace, tem coworking, tem galerias e ateliês para artistas, tem tudo decorado de uma forma bastante peculiar, diria. Também tem um spa, tem um bar, tem um restaurante. Está tudo dito, tem um bar, já temos o que é preciso. E aquilo é um dos sítios mais extraordinários que eu visitei. Aquela combinação da arte e de makers e das outras coisas todas está muito interessante. Eu tenho a impressão de que se nós abríssemos um makerspace aí algures, a única coisa que precisávamos para a teoria pública era uma máquina de imperiais e uma televisão gigante com Sport TV. E aquilo estava cheio. Ninguém fazia nada, mas estava cheio. Pronto. E depois o museu em Paris. Imaginem o Colombo. Sim. Uau! Mas com cenas dedicadas a divulgar ciência, e com bibliotecas gigantescas e com auditórios e com makerspaces, salas cheias de computadores. É uma coisa incrível. Ou seja, o Colombo, mas em bom. Exato. Sim. É incrível. Eu até comida da astronauta comprei lá. Comida da astronauta? Sim. Aquelas bisnaguinhas que tu com pasta? Pós. Ou aqueles saquinhos com comida seca? Exatamente. Depois dizem bacalhau à brás. E é um pó. Este é gelado de não sei o quê. O que é interessante é que aquilo não tem um prazo de expirabilidade. Portanto, eu tenho aquilo para aí desde 2017. Estás a guardar para uma ocasião especial. Está escrito no pacote manter num local fresco e seco em gravidade 0. Como é que tu fazes isso? Segredo. Mas são 2 espaços incríveis. Mas eu já ficava contente que houvesse uma coisa parecida com aquela de Torres Vedras, um bocadinho mais espalhado pelo país, talvez. O que este país precisava é de um makerspace em cada esquina. Não é preciso tanto. Mas aquele ali de Torres, falta-lhe talvez uma pequena biblioteca, falta-lhe um pequeno data center, um mini data center para projetos comunitários. Uma rack, no fundo. Não, um bocadinho mais uma rackzita com
com os não, módulos. Mas tem mais que ser. Tem mais que isso. Falta-lhe uma cafetaria. Não tem. Mas há muitos cafés muito perto, portanto, desculpo isso. Falta um espaço para ter crianças enquanto os pais estão a fazer cenas lá. Pois também era fixe que este tipo de coisas tivesse, por exemplo, lojas pop-up de empresas que fornecem produtos e serviços relacionados com as atividades que acontecem ali. O que é que são lojas pop-up? São pequenas lojas, ou às vezes são pequenas bancadas. Bancas? Sim, que tu consegues assemblar ali num momento e que vendem um conjunto muito reduzido de produtos. É mais para promover a marca do que para. Mas isso para, não são aquelas lojas que se fazem em cima de uma manta e depois quando vem a azai tu fechas a manta e foges a correr. Estas são legais. Estas são legais. Tu vês muito isto dentro de centros comerciais, tipo, ocupar um bocadinho de um corredor onde passa em festivais, às vezes também. Pronto, também. Sim. Ou seja, nós queríamos um Rock in Rio, mas em bom, é isso? Sim, ponto. Depois também uma loja com serviço de apoio às associações locais. Por exemplo, no Porto existe uma coisa que é a Casa das Associações. Acho que era um sítio fixe para ter uma coisa dessas. E dá para explorar muitas outras coisas. Nos países nórdicos há bibliotecas que contêm estas coisas todas. Auditórios, salas para aprenderes a tocar instrumentos ou para tocar mesmo os instrumentos. Sim, para mas fazer isso, streaming. cuidado que isso aí já entras no meu departamento. Isso tem alguns custos e não são baixos para poderes insonorizar as salas. Eu sei. E prepará-las para isso, porque tem de haver também condições de umidade e temperatura, blá blá blá. Portanto, isso ainda custa muito dinheiro. Algum dinheiro, Sim, mas existe. É uma para coisa isso que há financiamentos europeus, não é? Exatamente. Pronto, há várias coisas que se podem fazer. Tem galerias para artistas fazerem exposições, ateliês para poderem fazer criação de arte. Há uma série de coisas que se podia fazer e eu gostava muito que se fizesse. Até porque o país está cheio de pequenos centros comerciais dos anos 80 e 90 que estão abandonados ou decrépidos, e isto dava um uso novo a estes espaços que servia a comunidade, que reavivava estes espaços. É verdade. Tem de haver massa humana crítica que saiba ocupar estes espaços, porque se tu podes, abres um makerspace, mas depois à volta não tens ninguém que tenha um mínimo de conhecimentos de engenharia, de eletrotécnica, de CNC, mas etc. Também não fazes grande coisa. Há sempre um gajo. Pois vai crescendo, não é? Pois vai... Às vezes. Vai aumentando. Às vezes. Mas o crescimento tem que ser orgânico, não é? É uma coisa... Enfim... Não necessariamente, mas já fomos falar um bocadinho mais disso. No Porto, esquece. No Porto a tendência é a expulsar as pessoas dos sítios para fazer alojamentos locais e hostéis. Não é só no Porto. Outros, em Lisboa, não é? Mas pronto. Estive lá no sábado e depois voltei no dia seguinte, que ainda, como parte do bootcamp, ainda havia o Encontro Nacional de Fab Labs. Eu tinha e tenho interesse em conhecer melhor esta comunidade, até porque já faço parte do MIL, que é um makerspace, não é um Fab Lab propriamente, embora também haja fabricação digital por lá, e tenho boas relações com o pessoal do LCD no Porto. Aliás, temos aqui neste podcast. Tinha interesse em conhecer mais, tinha também interesse em saber como é que eles ultrapassam alguns destes problemas que estávamos a falar, da sustentabilidade dos espaços, e de forma a serem de facto úteis à comunidade. E em que medida é que o Ubuntu PT e o Centro Linux é que podem aprender com as experiências deles, e em que medida é que podemos também colaborar. Sim, não há nada pior do que estar a querer inventar a roda e depois acabamos como o Ministério da Educação, não pode ser. Pronto. E eu descobri que eles têm muitos dos mesmos problemas que nós temos e que vamos ter, como o Ubuntu PT e Centro Linux, mas eles têm dinheiro. Então eu tenho uma solução. Arranjamos uma carrinha sem janelas, ok. Pronto, os Fab Labs tipicamente recebem financiamento.
ou das instituições a que pertencem, ou do Estado, ou de programas que existem na academia e na indústria para apoiar estes projetos. E, portanto, eles têm algum dinheiro, o que é interessante. Ainda assim, têm alguns dos mesmos desafios que nós temos, o que é também interessante. Ainda assim, consegui estabelecer mais relações com esta malta, desta comunidade dos Fab Labs. Já sabemos que temos um projeto já para colaborar. Pronto, é algo que vai acontecer ao longo de vários meses. Depois falarei disso mais adiante. Mas mais importante ainda, temos muitas intenções e trocamos ideias e já vimos que há aqui muito espaço de colaboração. Portanto, é algo que vai acontecer. E diz-me uma coisa, isto agora fazendo aqui uma transição super suave de um assunto para o outro. Assumindo que este episódio vai para o ar na quinta-feira, o que é que vai acontecer no sábado? No próximo sábado nós vamos estar na Várzea dos Cavaleiros. Vai haver outro Linux na Várzea. Portanto, o Centro Linux da Sertã vai ter de novo atividade. Vai haver atividades Linux no interior do esquecido e ostracizado. É verdade, mas mais interessante ainda, vocês podem levar a vossa família. Se a vossa família não quiser ir, não quero levar com essas coisas do Linux, vocês são todos uns chatos. E então nós pensámos nisso e durante a manhã o ponto de encontro vai ser numa praia fluvial. É lá. É verdade. Depois almoçamos por lá no bar da praia. É lá. E se a família quiser continuar lá no bar da praia e na praia, tudo bem. Se a família e os acompanhantes quiserem vir connosco, nós temos também um plano. Vamos fazer a visualização de algumas pequenas, umas curtas-metragens de animação. Vamos tentar fazer isso. Temos lá uma tela, eu vou levar o projetor, vamos ver se conseguimos fazer aquilo com alguma qualidade, pelo menos suficiente para se conseguir ver os filmes. E é um espaço com ar-condicionado feito para receber crianças. Portanto, podem ir para lá. E feito para receber crianças grandes também. Também. E queres revelar quais são os filmes? Os filmes são filmes que estão disponíveis do estúdio do Blender. Portanto, vamos fazer lá. O Blender tem um estúdio de animação e disponibiliza gratuitamente os vídeos. Portanto, é o resultado de criações feitas com o Blender, é isso? Exatamente, com o Blender e outro software livre. Inclusive alguns vídeos premiados na área, atenção, na área da animação. Eu relembro que há um filme que saiu há pouco tempo chamado Flow, que tem como protagonista, creio que é uma gata, uma coisa assim, um mundo sem humanos, etc. Foi todo feito em Blender. Por falar em gata, quero também chamar a atenção dos nossos patronos para a nossa convidada desta semana. Para além da Joana, temos aqui a Rosa Mana, que está ali a fingir que não é nada com ela, a dormir no sofá logo aqui atrás. Portanto, fica esta nota para os patronos. Já sabem, se não são patronos, inscrevam-se e beneficiem destes magníficos momentos do podcast em vídeo. Agora com uma câmara de alta definição. Pronto. Então, e onde é que nós podemos ir todas as terças-feiras à noite? Ainda bem que me faz essa pergunta, porque eu estava-me aqui a lembrar que todas as terças-feiras à noite, das 20h30 às 23h30, nós podemos ir onde? Perguntam vocês. Onde? Ao Open Lab do LCD Porto, em São Mamede em Festa. Como é que vocês vão para lá? Bom, telefonam-me, passo por vossa casa com uma carrinha sem janelas e um saco, meto-vos o saco na cabeça, anda às voltas na circular do Porto, que é para vocês não saberem para onde é que estão a ser levados, que é para depois não dizerem à polícia judiciária que eu vos raptei, não sei o quê, que já estou um bocado cansado dessa conversa. Está-me a aleijar com as algemas e dói-me, e eu não gosto de ser raptado, enfim. Porque às terças-feiras é a noite semanal aberta do LCD Porto, uma sessão informal em que qualquer pessoa pode entrar, conhecer a comunidade e desenvolver projetos pessoais ou colaborativos no Makerspace. Note-se que ele disse entrar, não disse sair.
Pois, é aquilo que nós chamamos o Hotel Califórnia, não é? Portanto, vão buscar essa música, isto é para o pessoal mais velho e tal. O que é que se pode fazer durante esse acesso ao espaço ao Open Lab do LCD Porto? Vocês podem fazer fabricação digital, podem trabalhar com eletrónica e Internet of Things, IoT, ou na variante que o Diogo explicou, fazer fabricação geral, prototipar gadgets, cortar acrílico na laser, depurar código ou simplesmente observar e aprender. Não é necessária inscrição prévia. Por exemplo, podem fazer pequenos projetinhos como eu estou a fazer para o meu leitor de livros eletrónicos, em que vou fazer uma caixa para o leitor em madeira. Fiz tudo em gráficos vetoriais e depois passo na laser e toque, está feito. É um exemplo do que vocês podem fazer. Voluntários estão disponíveis para visitas guiadas, regras de segurança e partilha de conhecimento e tenho uma coisa muito boa para dizer, Diogo, Joana, o que é que acham que eu vou dizer? Faço ideia. Não é necessária inscrição prévia, ou seja, vocês podem ser empurrados para a parte de trás de uma carrinha, de forma completamente inopinada, como diria o guarda-seródio, e vão lá parar e são atirados para fora da carrinha com o saco na cabeça e as algemas nas mãos. E as pessoas vão lá buscar-vos e metem-vos dentro do Open Lab e vocês nem sabem onde é que eu estou, ai meu Deus, socorro, será que me levaram para a trofa? Não, amigo, tenha calma, sai só uma média em festa. Ai, que alívio, pronto. A participação é gratuita, o objetivo é reduzir barreiras à partilha do conhecimento e a conversa decorre em português ou inglês conforme os participantes já sabem. LCD Porto, Laboratório de Criação Digital, em São Mamede em Festa, no Grande Porto, e o site é em lcdporto.org. Pronto. Depois, no primeira sexta-feira do mês, podem ir aos Digital Rights Drinks em Lisboa. Na Avenida Elias Garcia há um barzinho chamado Júlios e a partir das 6h30 podem ir lá ter connosco. É um evento dedicado aos direitos digitais, portanto, direitos humanos em contexto digital. No dia seguinte, se quiserem, no dia seguinte há o Digital Independence Day em Lisboa, na cooperativa Rizoma, e vai ser dedicado aos navegadores web. Ou seja, uma sessão onde vamos poder dizer mal do Firefox e do Chrome e essas coisas todas. Podem dizer bem e mal o que quiser. Também. Mas estou aqui a ver que a Leia vai estar de novo de viagem, tu não paras. Não, por acaso tenho parado, mas esta é grande. É para compensar o que paraste. Compensa. No final de agosto vou estar na Phosphor-G Hiroshima. Phosphor-G é a conferência anual da OSGeo. Esta vez estamos à espera de mais de 500 participantes. E vamos para o Japão, que para mim é uma coisa fantástica, conhecer a comunidade japonesa e ver que projetos é que eles andam a fazer e como é que podemos construir pontos para colaborar no futuro. Portanto, se tiverem interesse, vai ser no final de agosto, início de setembro, em Hiroshima. Sabes que nós aqui em Portugal também temos restaurantes que servem sushi e coisas assim. Não precisas de ir para... E no Lidl de vez em quando tens assim uns pacotinhos de sushi que são caríssimos, que já dá para levar para casa e tudo, e portanto não é preciso estar com essas viagens. Enfim, pronto. Eu adorava visitar Hiroshima, por acaso gostava imenso de visitar esse sítio. Eu tenho mais curiosidade por Nagasaki do que por Hiroshima. Eu tenho curiosidade pelas duas, mas em Hiroshima particularmente eu gostava de visitar aquele edifício famoso que foi dos poucos que ficou de pé, que estava no epicentro da explosão da bomba atómica e que é uma espécie de monumento às vítimas, etc. Uma coisa curiosa desse edifício, a razão pela qual ele está de pé é que a estrutura interna desse edifício, uma grande parte era feita com rébitos de cobre e vigas de cobre. Por causa da explosão, esses elementos fundiram-se, portanto, derreteram com o calor intenso da explosão. Sim. E mantiveram a estrutura intacta, ao contrário de outros edifícios que
que não tiveram a mesma sorte. O facto de estar no epicentro também ajudou, porque o impacto veio de cima para baixo e, portanto, arrasou os telhados e manteve as paredes de pé. Sim, é uma pequena nota de curiosidade científica. Muita da construção no Japão também é à base da madeira, portanto... Sim. Também, o Japão, historicamente, sempre teve grande escassez de minério de ferro. A razão pela qual o desenvolvimento de espadas tradicionais japonesas e isso tudo se aperfeiçoou enormemente, e só uns poucos privilegiados é que podiam ter acesso a isso, porque de facto era uma coisa rara e era caro de extrair e de fazer, aquelas coisas todas. Pronto, coisas não interessam a ninguém. Phos4G, o que é que vais lá fazer para além de conhecer a comunidade japonesa? Vou apresentar 2 workshops e acho que 3 apresentações. Todas as minhas apresentações foram aceitas, o que é fantástico. Eu tive esse problema recentemente. Candidatei-me a uma série de coisas para um evento porque pensei que iam recusar. Exatamente, eu pensei, olha, se calhar aceitam uma. Não. Portanto, agora as minhas próximas semanas vão ser a preparar todas estas apresentações e workshops. E vais falar do que especificamente? Vou falar nas workshops. Há uma que chama-se Doing GeoPython, que é introduzir as pessoas em várias ferramentas que existem open source em Python para trabalhar com dados geográficos, desde análise de dados, visualização, projeções. É uma coisa muito inicial e muito introdutória. E a outra é sobre PyGeoAPI, que é aquele projeto onde eu contribuo mais, e pronto, é um workshop onde nós ensinamos desde como instalar, neste caso instalar nós usamos Docker, mas como correr o programa e como publicar diversos tipos de dados. Uma recomendação antes da viagem: se puderes, vai à Wikipédia pesquisar a lista de palavras japonesas de origem portuguesa, que ainda são muitas. É verdade, que giro. E aprende a dizer coisas como, por exemplo, vidro. Vidro? Como é que se diz vidro em japonês? Não faço ideia. Bidoro. Incrível. Bidoro. Portanto, e há muitas outras assim. És de Viseu. Bidro. Bidro. E há muitas mais. Eu próprio também fiquei surpreendido, não, quer dizer, sabia disto, mas não. Mas isto é porque os portugueses estiveram lá, porque os missionários portugueses estiveram lá. Não apenas missionários, sim, nós tínhamos acordos comerciais com o Japão. Depois, os portugueses, isto é verdade, não apenas os jesuítas, mas alguns mercadores portugueses tiveram a péssima ideia de tentar escravizar pessoas japonesas. Foi a partir daí que o shogunato deixou de achar piada e fechou completamente as relações que tinha com Portugal, porque nós inclusivamente tínhamos um porto em Nagasaki. Exatamente. Que era o principal porto comercial de entrada e saída de navios portugueses, e tínhamos acordos anti-pirataria com o Japão, em que nós íamos lá ajudar a combater piratas ali no mar da China, etc, etc. Mas depois os portugueses armados em parvos, já escravizámos aqui imensos gajos em África e noutros sítios, Himalaias e tudo, porque não escravizar aqui meia dúzia de japoneses? E os japoneses assim, não façam isso. Não façam isso porque é chato. No fundo é aquela coisa da carrinha sem janelas, o saco na cabeça e tal, e pronto, aí deu para o torto e azedou. Pronto, é assim. É malhas que o Império tece. Não, obrigada pelas dicas, a sério. Portanto, não vais para lá escravizar pessoas, não. Também, pronto, chegas lá, ser bem educada. Olá, boa tarde, estejam à vontade, tenham calma, não venho aqui escravizar ninguém, venho só ensinar Python para georreferenciação. Portanto, venha em paz. Arigato, gozaimasu. E antes de entrares na conferência, abres a porta assim, muito discretamente, e dizes assim: sumimasen. Ok. Sumimasen quer dizer desculpe, mas também quer dizer com licença, ou posso entrar, ou assim, portanto. Ok. É só dicas boas. Ok. Se ela chega lá e descobre que isto é tudo mentira. Eu vou investigar primeiro. É melhor. É melhor. Não passes vergonhas. Pronto. E com isto já vamos indo para aí em 2 horas de gravação. Não, isto com cortes não chega a 2 horas.
Mas a gente já passa das 2 horas, portanto. Resta então dizer que este show hoje foi produzido por mim, Diogo Constantino, pela Leia, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e é editado pelo Sr. Podcast, o Sr. Alexandre Carrapiço. E até para a próxima! Tchau, adeus! Sayonara! Kawaii! Ok.